parte agora, então, desse módulo, a gente vai montar a flor cosmos. A montagem é muito simples, lembrando que a gente vai precisar de um miolo já pronto e também 8 pétalas já devidamente pintadas. Além disso, a gente vai utilizar a fita floral e um spray de verniz, pode ser para artesanato, ou um spray de cabelo se você não tiver o verniz de artesanato. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o miolo e agregar numa primeira camada 4 pétalas. Você pode fazer dessa forma, 4 pétalas, depois 4 pétalas, ou você pode colocar uma encaixada na outra. Então, vamos utilizar esse primeiro método, que é o mais comum. Então, vou pegar uma primeira pétala e vou torcer aqui a base, entortando o arame. Então, eu vou deixar nessa posição. E vou encaixar aqui nessa altura. Não é embaixo, porque senão vai ficar muito alto o miolo. Então, eu vou colocar aqui. Vou apertar aqui com os meus dedos. E com a ajuda da fita floral, eu vou encaixar bem aqui na base. Vou esconder o arame. Então, eu vou colocar a fita bem juntinho aqui do pezinho da pétala. Então, vou dar mais uma voltinha aqui. E vou seguir fazendo isso com as demais. Vou encaixar outra aqui de frente, na mesma altura. Mais 2 nessa primeira camada. E vejam que eu não tô dando muitas voltas com a fita. Então, aqui a gente já tem uma primeira camada de pétalas. Vou juntar todas aqui. E vou ajeitá-las. Para a segunda camada, você pode encaixar aqui na interseção. Ou, se você quiser, você pode montar assim. Tá vendo? Uma com uma lateral em cima da outra. Então, aqui eu vou colocar a segunda camada, então, na interseção. Vou encaixar aqui. A quinta. A sexta. Vou colocar aqui. Bem apertadinho. A sétima. Bem na altura, aqui mantendo sempre a altura. Sétima. E a oitava. Vou colocar, acho que foi aqui. Perfeito. Então, vou dar uma voltinha bem apertada aqui. Vou trazer essa fita para baixo, envolvendo todos os arames das pétalas e descendo no caule todo. Então, tá bem apertadinho. E agora a gente vai ajeitar as pétalas. Então, você pode deixar elas intercaladas, ou você pode, o que eu gosto de fazer muito é fazer dessa forma. Então, ou você deixa elas intercaladas, 4 em cima, 4 embaixo, ou você faz dessa forma aqui, ó. Você vai encaixando uma na outra. Então, você ajeita aqui no final. Eu acho que dessa forma acaba ficando um pouco mais natural. Porque quando você intercala 4 e 4, na hora da montagem você pode fazer isso e depois você pode ajeitar dessa forma aqui. Quando você coloca 4 em 4, a impressão que eu tenho é que a flor ela fica um pouco quadrada. Eu não gosto desse efeito, tá? Então, vou só para mostrar para vocês entenderem. Então, aqui elas estão intercaladinhas, né? Uma ao lado da outra. Agora, se você fizer daquela primeira forma, que até para colocar fica mais fácil para você, elas acabam ficando, eu acho que as flores acabam ficando com uma carinha muito quadradinha. Então, por exemplo, vai ficar assim. Eu não gosto, eu vejo muito quadrado aqui. Então, eu acho mais interessante colocar dessa forma aqui.
Eu acho que acaba ficando mais natural. Aí vocês julguem, na hora de vocês montarem a flor, vocês vão definir o que é melhor para vocês. Vamos ajeitar aqui. Ó, essa parte em cima dessa, essa aqui e assim por diante. O bom das massas flexíveis é isso, né? Você consegue mexer nas flores após a montagem e ajeitar do jeito que você achar mais adequado. Acho que assim tá bom. Vou subir mais um pouquinho. Assim eu acho que ela acaba ficando mais redondinha. Eu gosto mais. Mas aí é uma questão de você escolher como vai ficar a sua florzinha. Tudo bem? Então, essa primeira parte da montagem tá pronta. A gente vai colocar agora a sépala e vai fazer uma finalização aqui no caule, que também você pode deixar, se você for montar um arranjo e o caule da flor for ficar muito escondido, você pode deixar ela na fita floral sem problema nenhum. Agora, se você quer que o caule apareça, é interessante que você coloque um pouquinho de massa aqui, um pouquinho de porcelana fria. Antes da gente colocar, então, finalizar, a gente vai passar um pouquinho de spray, de longe, nunca de perto, só para esse corante se fixar com mais eficiência em cada uma das pétalas. Agora ela tá com esse aspecto úmido, mas daqui a pouquinho ela vai secar, então na hora da montagem da sépala, esse corante ele vai ficar grudadinho na pétala e vai perder esse brilho do spray. Montada a flor, então, a gente vai aplicar a sépala e vai fazer um acabamento aqui no caule, só para finalizar a flor aqui adequadamente. Claro que você pode montar o seu arranjo sem fazer o acabamento do caule. Se ele for ficar escondido ou se você estiver trabalhando com flores de açúcar, por exemplo, muitas vezes a gente só finaliza com a fita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um pouquinho de cola aqui no verso aqui da sépala. E a gente vai furar com a ajuda aqui do próprio arame, a gente vai colocar no centro e vai subir essa sépala até a base da flor. Aqui é um pouquinho mais grosso, então a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Então, perfeito. Apliquei aqui e agora eu vou colocar um pouquinho de massa. Essa massa ela tá tingida com um pouquinho de verde, muito claro, tá quase branco. Se a sua massa tiver um pouco ressecada, pelo menos a mamadora, você consegue hidratar aqui com água ou com um creme hidratante de mão mesmo. Vou até mostrar aqui para vocês. Vou colocar um pouquinho. Tá ótimo. Vou pegar um pedacinho e vou aplicar aqui no caule. Então, eu com a ajuda dos dedos, eu vou apertar essa massa ao redor do caule e vou trazer essa massa para baixo. E vou fazer esse movimento aqui, de leve, para eu poder trazer ao longo aqui do meu caule. Para facilitar, você passa um pouquinho de gordura no teu dedo, bem pouquinho, só para deslizar com mais facilidade e afinar também com mais rapidez. Aqui eu vou pressionar na base aqui da sépala e vou tirar o excesso. Eu vou deixar essa parte sem o acabamento com a porcelana, porque a gente vai juntar com outras flores para fazer aqui um arranjinho bem fofo com essa flor aqui, que é super delicada. Vou pegar aqui uma esteca, pode ser de inox, pode ser de plástico, aqui você tiver, vou apoiar e vou pressionar essa massa aqui na base da sépala, para ficar grudadinha e para se unir com essa parte seca, né, da sépala. A sépala já tá seca, a gente fez nas aulas anteriores,
a gente preparou e pintou. Então, a gente vai simplesmente aqui, ó, pressionar e esticar. Pressionar e esticar. Se houver necessidade, você pode passar um pouco de cola para que a adesão seja feita aí de forma completa. Então, vou fazer isso aqui só para colar tudo direitinho. Vou dar mais uma alisadinha e vou deixar secando para eu conseguir aplicar uma camada aí de corante em pó. Porque aí todas essas imperfeições de coloração, eu digo, elas vão ficar camufladas com a aplicação do corante. Perfeito? Então, aqui a gente já fez essa parte, depois a gente vem aqui com a pintura para finalizar e conseguir montar o nosso arranjo. Perfeito? Agora, com o caule já seco, a gente só vai passar uma camada de corante aqui para cobrir com o verde toda essa massa que nós colocamos aqui ao longo do caule. Então, deixa secar um pouquinho para você poder aplicar. E aí, para fixar essa cor sobre essa massa, a gente coloca um pouco de spray de artesanato fosco. Ou se você não tiver, para praticar, mas vai ter menor durabilidade, você pode passar um pouco de spray de cabelo. Perfeito? Então, a próxima aula agora vai ser a montagem do arranjo com algumas florzinhas de cosmos. Então, finalizadas as flores, né, o cosmos, a gente fez o caule, a gente fez as pétalas, a gente fez o miolo. Agora a gente vai montar um pequeno arranjo com as flores desse módulo de cosmos que vocês acompanharam aí durante essa semana. Para isso eu vou precisar de algumas flores, algumas folhagens simples. Essa folhagem aqui, algumas eu cortei com o próprio estilete, as maiores eu cortei com um cortador desse aqui. Esse aqui não é nem de folha, esse é um cortador de uma orquídea palhaço, uma orquídea clown. Então eu usei para fazer uma folha. Então é muito importante que vocês utilizem os materiais que vocês já têm para adaptar. Então nem sempre você precisa ficar presa a um determinado material. É possível que você faça belos arranjos adaptando o que você tem. Então, eu vou começar aqui com essa flor maior. E esse arranjo que a gente vai fazer vai ser um arranjo diferente daquele do lírio. O do lírio a gente fez um arranjo redondinho. Esse aqui a gente vai fazer ele mais compridinho. Então, nesse cosmos aqui, eu coloquei 2 botõezinhos, só para fazer uma graça. E vou pegar um cosmos amarelo. Então, ao invés de nós colocarmos assim, o que eu vou fazer? Eu vou torcer e vou deixar ele nesse posicionamento aqui. Esse cosmos, inclusive, ao contrário da que a gente fez anteriormente, eu nem coloquei a sépala, porque como ele vai ficar escondido no arranjo, eu acho realmente desnecessário. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encaixar esse cosmos aqui e eu vou tomar cuidado para não deixar ele muito para trás. Então, eu vou colocar ele mais para frente, vou arrumar aqui o arame, para ele ficar numa altura que ele fique na mesma linha, na verdade, desse primeiro cosmos aqui. Então, com a ajuda aqui da fita floral, a gente vai unir essas duas flores. Por isso que é importante não estender a massa, a porcelana, até o finalzinho do arame. É importante que você deixe esse espaço justamente para você poder prender aqui e não desperdiçar material. Então, eu vou prender aqui, vou dar uma voltinha só para posicionar. E agora sim, eu vou fazer pressão para que essa fita fique bem apertada. E aí, eu vou agregar uma folha. Vou colocar aqui na parte de trás, vou posicionar para ver se é assim que eu quero. E vou dar uma voltinha também. Vou pegar esse fiozinho que eu fiz aqui, ó, só para dar um pouquinho mais de movimento e vou colocar junto com essa flor. Tá vendo? Então, vou fazer isso. Vou tomar cuidado de deixar a parte do arame escondida. E vou começar a observar que caminho que eu vou fazer, então, para esse arranjo ficar harmonioso. Então, como aqui a gente já tem uma grande, uma pequena amarela, eu vou pegar uma outra menor vermelha e vou encaixar aqui. E vou seguir prendendo a minha flor junto com as demais. Vou posicionar.
E vejam que eu não tô dando várias voltas, eu dou uma volta e prendo, porque aí no final a gente dá uma unida com mais força com a ajuda da fita floral. Vou colocar esse botão com a folhinha aqui, para prender, vou entortar um pouquinho para ele encaixar aqui direitinho. Então, mais uma voltinha, lembrando que agora é simplesmente para a gente prender essas flores umas às outras. Vou colocar, acho que a vermelha aqui, depois a amarela desse lado. Deixa eu pegar essa maiorzinha aqui, que eu acho que vai ficar mais bonita. Vou torcer e vou colocar. Eu até vou, ó, virar um pouquinho mais esse de cima, porque eu quero que realmente fique numa posição quase que vertical. Então, vou prender aqui também, vou dar mais uma voltinha, ó, vejam como tá posicionado. Depois a gente vem aqui e faz o acabamento com a fita. Vou colocar mais folhas. Acho que eu vou colocar desse lado aqui. Então, deixa eu colocar aqui o arranjo. Vou posicionar as folhinhas. Lembrando que tudo isso que a gente está fazendo, vocês podem fazer também com massa de açúcar. Então, ó, eu vou colocar aqui, vou ver que ângulo que essa folha vai ficar. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque vai entrar uma flor aqui. Então, mais uma voltinha. E agora a gente encaixa essa flor amarelinha aqui. Vou torcer. Vou deixar aqui na mesma altura. E depois a gente vem com a vermelha média aqui no meio. Pronto. Posicionar. E venho com essa maior, que coitadinha tá toda descabelada, deixa eu arrumá-la. Vou torcer e vou colocar aqui. Isso. Mais uma voltinha com a fita floral. Agora a gente pode até descer aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente mexer nessa parte de baixo aqui, para esses arames não ficarem atrapalhando aqui. Inclusive eu vou cortar aqui para não ficar esse excesso, porque aí a gente agrega o restante das peças do arranjo. Então, agora aqui a gente já tem um posicionamento base. Então, vou arrumar aqui. Vou até trazer um pouquinho essa pra cá. E agora, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar as folhas, esse torcidinho aqui também. E uma dica importante é sempre deixar uma extensão, porque fica mais fácil de você inserir nos locais que você quer preencher. Então, evitem deixar tudo muito curto, porque isso vai dificultar o seu trabalho. Por isso que eu deixo assim bem comprido, tá vendo? Porque fica mais fácil, inclusive, de encaixar. Então, aqui a gente já tem uma base, e agora a gente vai escolher onde vamos colocar aqui, ó. Vou colocar essa folhinha aqui. Vamos ver se vai ficar boa, acho que sim, depois a gente arruma ela para não ficar atrapalhando a florzinha. Vou elevar mais um pouquinho, aí beleza. Dar uma voltinha aqui para prender. Vou colocar um torcidinho aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo encaixar por aqui. Tá ótimo. Perfeito. Mais uma voltinha, para não escapulir da nossa mão. Acho que essa folha pode vir junto com esse torcidinho aqui. Vou colocar ele por trás. Vamos ajeitando as florzinhas. Mais uma voltinha. Essa última folha eu vou colocar aqui.
porque tá me parecendo que tá faltando um preenchimento. As folhas são muito importantes. Nesse arranjo aqui, caberia inclusive uma quantidade maior de flores, de folhas. Eu acho que ficaria bem interessante. Então, você pode vir aqui com uma cama aqui atrás, cheia de folhagens, para preencher. E agora a gente vai encaixando os torcidinhos. Acho que até vou colocar aqui, ó, mais um. Aqui, mais elevado. Opa, escapou aqui da minha mão. Pronto, tem mais dois. Vou colocar desse lado aqui, ó, que tá faltando. Vou dar mais uma volta. Vou colocar aqui. Só prender, depois a gente faz o acabamento. Beleza. E esse último, a gente pode colocar aqui desse lado, ó. Beleza. Agora, então, a gente pode descer com a fita. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a base da mesma forma que nós fizemos o buquezinho lá do lírio, né? Quando a gente agregou outras flores e deixou a empunhadura aqui um pouco mais grossa, para facilitar. Então, aqui eu vou só finalizar essa parte e vou posicionar aqui para ver se precisa modificar alguma coisa, alguma posição. É importante a gente sempre não deixar buracos. Então, olha, é um buquezinho bem simples, mas muito lindo. As cores são lindas, eu gosto muito de vermelho. Eu acho que é uma cor intensa. Eu achei bem bacana essa combinação. Então, até porque essas flores aqui amarelas, elas combinam muito bem com o miolo de cada uma das flores, né? E o verde, ele orna muito bem com essas flores aqui meio campestres. Então, o que a gente vai fazer agora para finalizar? A gente vai passar mais uma camada de fita e se você quiser engrossar, basta você usar aquela mesma técnica que a gente utilizou no lírio. Qual foi a técnica? A gente passou aqui um pouquinho de guardanapo ou papel toalha, eu cortei uma tira, enrolei aqui nessa parte de baixo, engrossei e passei a fita floral por cima. Aqui eu só vou tirar esse excesso, que tá me incomodando aqui. E vou passar mais uma camada de fita para juntar esses arames que estão aparecendo aqui. Então, eu vou subir. E vou finalizar aqui essa sugestão de arranjo para você colocar na lateral de um bolo, para você fazer algum tipo de artesanato e agregar essas flores no trabalho que você faz já. Então, fica aí a dica. É uma flor super fácil de fazer. Vocês aprenderam dois tipos de pintura para deixar essas pétalas com uma cor bem intensa. A gente utilizou, inclusive, a massa branca, não foi nenhuma massa vermelha. Então, aproveitem, revejam a aula, ela vai ficar disponível até o dia 7/8, na sexta-feira. E se vocês tiverem dúvida, só comentar embaixo do vídeo ou lá no nosso canal do Telegram. Um beijo, espero que vocês tenham gostado.